Opa, salve, salve, beleza? Vejo uma enxurrada de críticas em relação ao poder público sobre a volta do futebol, mas muito poucas referentes a 3 instituições importantes. Quer saber quais e os motivos? Antes, chega junto, marca a presença e te inscreve aqui no canal. Olá, eu sou o Daniel Oliveira. Bom, gente, eu não tenho bandeira política. Acho que, na média, o trabalho do prefeito Nelson Marquesan Júnior e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, são muito bons. Porém, eu vejo que há um problema. E esse problema consiste em alimentar as instituições de futebol, no nosso caso, a Federação Gaúcha de Futebol, e em outros estados, a Confederação Brasileira de Futebol. E aí, claro, vai respingar também na Confederação Sul-Americana. Mas vamos por partes. A primeira projeção de retorno do Campeonato Gaúcho seria para o dia 19 de julho. Não seria bem a primeira, né? Mais uma, no dia 19 de julho. Há pouco, nos últimos dias, em entrevista à Rádio Guaíba, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol disse ou começa dia 26 de julho, ou então a coisa vai ficar complicada. Perfeito. Aí nós temos a CBF, cuja direção definiu que o Campeonato Brasileiro, ao que tudo indica, começará no final de semana dos dias 8 e 9 de agosto. E a Conmebol já começa a traçar um plano de que a competição se defina, por exemplo, no Uruguai. Gente, não são as instituições do futebol que vão definir quando é que a bola tem que voltar a rolar. Mas eu também entendo que o poder público, por vezes, alimenta esta possibilidade. Vejam, por exemplo, a dupla Grenal. O Grêmio praticamente definiu que vai a Santa Catarina fazer aí o seu período de treinamentos, dar a continuidade, mas intensificar os trabalhos. O Internacional está numa posição do governo do estado e da prefeitura, que deve acontecer ao longo desta semana, está para definir se vai ou não para Santa Catarina. Caso contrário, já tem um complicador. Se tiver que ir, terá que gastar mais, o que é complicado para um clube que já passa por sérias dificuldades financeiras. O que eu penso? Poder público, nesse aspecto, tem que tomar uma atitude. Ou vai, ou não vai. Isso acaba gerando um problema muito maior e alimentando a pressão que as instituições estão fazendo. O Grêmio é adepto de que o campeonato pode acabar, o Caxias sendo decretado campeão gaúcho, o Internacional entende que existe a condição de uma retomada do campeonato estadual, mas respeita as posições do poder público. O grande erro é que tanto Federação quanto Confederação Brasileira e Sul-Americana sofrem poucas críticas e escancaradamente estão pressionando as autoridades no estado e no país. Ora, se não tiver o Campeonato Gaúcho no dia 26 será difícil? Então que seja difícil. Não se pode o futebol ser pautado desta forma. Eu respeito quem pensa diferente. Tem muita gente, por exemplo, que torna pública a sua opinião de que o futebol deve voltar. Perfeito, é uma questão de opinião. Eu, por exemplo, entendo que não há o menor clima para a volta do futebol. E se há restrições, elas têm que ser cumpridas. Aí começa a afrouxar para o futebol, daqui a pouco afrouxa para uma outra situação e, mais uma vez, fica tudo sem o menor controle e outras medidas restritivas mais enérgicas podem acontecer. E não vamos tirar o futebol do Rio de Janeiro como um parâmetro, porque ele não é exemplo para ninguém. Esta indefinição que alimenta a pressão das federações e confederações, esta sim é a crítica que eu faço ao poder público. Mas eu não posso excluir o que os dirigentes que comandam as instituições estão fazendo no cenário nacional. É realmente uma situação lamentável e que eu espero não crie mais uma falsa expectativa de retorno de competição que possa implicar, por exemplo, a custos maiores para a dupla Grenal com perspectiva de sair do estádio e clubes do interior que terão que contratar jogadores às pressas para que possam reformar, né, e reconstituir os seus respectivos grupos de jogadores, já que muitos atletas foram dispensados. É hora de ajudar mais e não criar mais problema para o futebol. E para você, futebol deve voltar, é hora.
Você acredita que há clima para o retorno do futebol? Deixa a tua opinião aqui embaixo, daqui a pouco eu quero interagir contigo aqui no canal. Você que está inscrito, pô, show de bola, beleza, não está? Faça agora, rapidinho, marca a presença aqui, sempre tem conteúdo falando de futebol. E, claro, ative o sininho, que é o popular, né, ative as notificações, que é o popular dedo no sininho, para que você seja avisado toda vez que um vídeo novo for postado. E compartilhe o conteúdo também, beleza? Fui!